Ok, minha gente, já de volta, 2643-4497 é o telefone Super Gasbras. Você quer ganhar R$40? Ligue 2643-4497. Você vai saber por quê e como, o que você tem que fazer para ganhar R$40. 2643-4497, Super Gasbras. O vereador Amorim falou sobre a intenção de conceder à iniciativa privada o fornecimento da água. Põe o vereador Amorim aí para a gente ver. Qualquer plano tem que passar por esta casa para poder ter validade. E ele simplesmente decreta, né, faz um decreto validando um plano sem passar por essa casa, senhores vereadores e vereadoras. E se nós aceitarmos isso, nós estamos dando o nosso poder legislativo para o executivo. E a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar esse tipo de coisa. E por isso, baseado em tudo isso que foi lido, baseado no nosso requerimento que já foi votado nesta casa, nós estamos pedindo para que todos esses decretos sejam sustados e que a gente possa, claro, se ele mandar, como a gente está solicitando, um plano diretor, um plano de saneamento básico, de saneamento do município de Teresópolis para esta casa, para ser votado, nós vamos votar, vamos estudar e vamos votar. Agora, do jeito que está através de decreto, nunca. E baseado nisso, nós estamos pedindo para sustar todo esse decreto, todo esse edital que ele está pedindo para que a água de Teresópolis seja uma concessão para outra empresa. Ok, então a partir daí veio a votação e os vereadores votaram todos, inclusive a situação. Não que a gente esteja voltando ao assunto, não estamos. A gente ainda está dentro do mesmo tema que é a água e a gente não está voltando aos vereadores. Faria comenta. Eu concordo com o que a Amorim coloca, né? E tanto é que culminou isso através aí eu tenho certeza que também houve o presidente da Câmara para fazer o convencimento dos vereadores, os argumentos, porque senão você não precisa de Câmara. O prefeito vai passar a governar por decreto. A Câmara existe exatamente para esse tipo de coisa, é um colegiado. Você não pode, um prefeito, sentar na cadeira e achar que todas as decisões da cabeça dele são as certas. Muitas são certas, mas nem todas são certas. E 19, 17, 21 vereadores discutindo, claro que num contexto dessa discussão, a representação popular fica mais consistente. E mesmo que você não siga aquilo, houve uma discussão. O prefeito conversa com os secretários dele, com certeza conversa, mas é raro um secretário discordar daquilo que o prefeito coloca na mesa para discutir. É raro. Eu já participei de vários prefeitos, já fui secretário e chefe de gabinete em 2 municípios diferentes de Teresópolis, e quando tinha prefeito que alertava, peraí, mas ninguém vai discordar do que eu estou falando? Todo mundo é a favor do que eu estou dizendo? Eu preciso que você discorde para a gente poder discutir. Eu tinha prefeito já tive com um prefeito que fazia isso. Por quê? Ele tem um número de secretário que é para ajudar a administrar. A Câmara, que tem a sua função principal de legislar, fiscalizar, e a outra é de assessoramento. Os vereadores sabem o que está acontecendo nos bairros, estão ouvindo a população. Então, ouvir a Câmara é sempre importante para respaldar até a decisão do Executivo. Então, mesmo que não precisasse, eu acho que deveria usar a Câmara. Mas, nesses casos, para mim, é necessário, é lei. Para ser legal de legalidade, tem que ouvir a Câmara. Ô Maurílio, eu vou te pedir licença aqui de umas palavras que irei usar. Eu sou um empresário, não faço parte mais da política ativa da cidade, mas eu não poderia me furtar de receber esse convite da TV Diário, como empresário, e discutir aqui, como a gente está discutindo, as questões de nossa cidade. Tem muitos empresários como cidadão, aí... Né? Como cidadão. Tem muitos empresários aí que estão omissos a isso que está ocorrendo. Eu, Maurílio, eu tenho meus colaboradores lá, como empresário, eu faço uma reunião para discutir algumas situações e eu ouço aquele que está lá na ponta, aquele meu balconista, aquele que está lidando com o meu consumidor,
para ele me dar uma opinião sobre aquilo que a gente vai decidir. Sempre tem algo para contribuir. Sempre tem algo para contribuir. E isso é o quê? Isso é uma questão de sabedoria. Então, eu gostaria de falar, se tiver alguém aí assistindo o programa e conversar com o prefeito, nós não estamos aqui para denegrir o governo dele, para denegrir a imagem dele. Nós estamos aqui, é aquilo que o Faria acabou de falar. Tem pessoas que estão ao nosso redor que ficam só bajulando, mas não te fala a verdade. O que está acontecendo lá fora. Então, nós precisamos, às vezes, daquele cara que é amigo, mas aquele amigo que fala a verdade. Aquele amigo que diz assim, olha, está tomando essa decisão aí, essa decisão não é legal, não dá para você refletir, o que você acha, fulano? Então, isso é a humildade de um presidente de uma autarquia, é uma humildade de um gestor, né, que ouve lá, pode ouvir lá uma professora no segmento da educação, pode ouvir um pedreiro lá no segmento das obras públicas, pode ouvir, tem que ouvir. Ouvir é sabedoria. Então, Hélio, eu venho aqui participar, eu sei que eu não sou culpado da situação da água, porque não é as farmácias que são culpadas da questão da água. A questão da água, nós estamos aqui discutindo, é uma questão que a população está contra e nós temos percebendo que alguns municípios que foram terceirizados, que foram feitos esse trabalho, a população lá não está satisfeita. Então, eu não posso errar para aprender. Eu tenho que aprender com o erro dos outros. Então, se tem municípios que estão passando pela situação, por que eu vou passar também? Trazer um constrangimento para a minha população. E está aí isso. E o que acontece é o seguinte, como o Faria falou, como você falou, existe essa administração, mas a prefeitura é um ente perene. Independente do que acontece hoje, ela vai continuar existindo e vai continuar aumentando a dívida, ou diminuindo a dívida, ou administrando melhor ou pior, mas é um ente perene. E aí eu quero só completar uma coisa com um versículo, né, Hélio, que é bom de versículo. Na multidão dos conselhos, há sabedoria. Então, o prefeito não é rei. Ele tem que administrar em conjunto com os seus secretários, com a Câmara de Vereadores, com toda a população, para errar o menos possível. Porque errar a gente sempre erra, mas a gente não erra com desejo, com dolo. Então, quando a gente ouve muitas pessoas, a gente tem uma ideia melhor do que está acontecendo. Perfeito. Eu não vou mudar o assunto, porque água e fogo se misturam, ou não se misturam, né? Mas a gente vai continuar, porque a água é o assunto da semana, o fogo também, o lixão também é o assunto da semana. Maurílio, um recado aqui para você, Hélio, bom dia, dê um beijo no doutor Maurílio, com todo prazer. Em meu nome, já gostava muito dele, agora mais ainda, ele virou patrão da minha estrela Giovana, minha filhota que tanto amo. Não poderia haver uma coincidência maior e melhor. Marcelo Rangel. Está mandando aí a Giovana, que a filha dele deve estar trabalhando com você. Gente muito boa. Trabalhando com você. A Cláudia Greenberg deixou aqui vários comentários sobre a água, sobre a política. O Flávio Carreiro entrou falando que não se faz uma usina para reciclagem de lixo. Vou entrar nesse assunto agora. Na minha opinião, a prefeitura poderia desapropriar um terreno, fazer um aterro sanitário e usando os próprios captadores para superar o lixo e assim gerando empregos. Vou começar com você, Faria, nisso aí. Faria não foi somente presidente da Câmara Municipal, mas da Frente Popular em Defesa da Água. Fez várias iniciativas para pressionar a Câmara. Doutor Maurílio está aí para falar. Eu fui numa reunião onde fui secretário. Esse é o Marcos Habib falando sobre isso. Faria, já entrando, não saindo da água, mas já entrando no lixão. Lixão essa semana foi aquilo que se viu, que o Quincas falou, vai explodir e acabou explodindo mesmo, né? Olha, entristece muito. Me dá a primeira página do diário de hoje. Eu tenho certeza que o doutor Maurílio que está aqui, o Quincas, eu e você, e mais muitas pessoas que estão nos ouvindo. Só um segundinho, Faria, só para te dar... Uhum. A prefeitura entrou com recurso na justiça para manter o lixão, que essa semana, ontem, uma desembargadora mandou fechar o lixão. E a prefeitura entrou com recurso. Olha só, pode seguir. É triste porque uma cidade como Teresópolis, bonita, privilegiada pela natureza, que tenta se espelhar em cidades que
o turismo é um peso muito grande, vive do turismo, como Gramado, Campos do Jordão. Cada cidade dessa tem sua particularidade. Não vamos ser Gramado nunca, não vamos ser Campos do Jordão nunca. Campos do Jordão tem sua particularidade de tudo. E Gramado também, mas Teresópolis pode ser Teresópolis, com a mesma força, com a mesma intensidade que essas cidades têm nos seus estados. Só que, quando acontece isso em Teresópolis, uma cidade que, é o que eu disse, privilegiada pela natureza, com o verde, o lixo hoje, o nosso aterro, já foi aterro, teve um período que foi aterro, tudo gramado, com respiradores, com fogo, tudo feito de acordo com a técnica. Com governo Jorge Mário. Eu estou dizendo que foi isso até antes. O governo Petro, mas o Jorge Mário foi que já terminou. Não, foi o Jorge Mário que terminou ali. Mas como a minha época era... Começou com o Roberto. O Roberto começou, mas não foi o Jorge Mário que terminou? Não. O Petro fez esse trabalho e a gente estava lá discutindo essa questão, pode até depois ter continuado ou melhorado, mas o Petro fez o trabalho de excelência. Mas, Faria, essa é a função. Pois, um do começa gestor. e o outro continua. Isso. Sim. Acabou com o urubu, não tinha mais urubu naquela região, era um local aplausível que poderia, não tinha o mau cheiro. Eu estou falando essas coisas do aterro sanitário, porque eu também, às vezes eu trago alguma coisa do passado, mas eu sou obrigado pela minha experiência de ter sido muito próximo do Executivo, e em Magé eu fui secretário de governo, chefe de gabinete e secretário de governo. Como secretário de governo, eu presidi uma comissão com o secretário de obra, com o secretário de Defesa Civil, com o secretário de Meio Ambiente, com o chefe da licitação, com o procurador, e eu presidi essa comissão que nós íamos no lixão uma vez por mês. E não teve outra solução a não ser fazer o transbordo, que foi a empresa de coleta de lixo domiciliar, colocava ali, foi feita uma plataforma, e uma empresa levava para um aterro no estado do Rio, legalizado. Não tem problema para onde ir o lixo, está mandando o lixo para fora. Qual é o problema? Se já tem lá uma empresa com um aterro legalizado como é Mauá, perto de Campinas, em São Paulo, e como tem em Nova Iguaçu, tem aterro legalizado para receber lixo. Não tem problema isso, então Teresópolis pode se livrar desse lixo fazendo aquela área ali, um transbordo de levar o lixo para ali, ou Teresópolis está perto, leva direto para a empresa. Eu lembro que a gente tinha os caminhões para fazer a coleta de lixo em Magé, que é um município grande, com quase 300 mil habitantes, com 6 distritos distintos, complicado, mas botava o lixo ali, e aquelas carretas imensas, levava 10, 20 caminhões de lixo de uma vez só, porque tinha uma plataforma para feito com retroescavadeira, com as máquinas para fazer esse trabalho. E foi feito com eficiência. O lixo hospitalar, que é um problema sério, seríssimo. O lixo hospitalar, está aí os médicos, os dentistas, consultório, que tem um problema sério, farmácias, que tem que pagar profissional para isso. Imagina a prefeitura aí, eu estou citando Magé, porque lá nós tínhamos 64 PSFs, 3 hospitais, um hospital em Magé, um hospital em Piabetá e uma policlínica em Santo Aleixo, que produzia lixo hospitalar todos os dias, e muito lixo. Tinha um autoclave no aterro sanitário, que incinerava todos os dias, uma empresa gerindo, e custava, não sei se 38 mil reais por mês para fazer a incineração do lixo hospitalar, que é um complicador na questão de coleta de lixo. E o outro lixo era feito de uma maneira de um transbordo, numa cidade que tem quase 300 mil habitantes. Então, olha a quantidade de lixo. E também foi feito pelo ex-prefeito Nestor aterro sanitário. Não tinha mais urubu, não tinha mais aquele cheiro perto ali do pedágio, não tinha nada disso, mas, infelizmente, a gestão pública que sucedeu o Nestor deixou acontecer exatamente o que deixaram acontecer com o aterro sanitário de Teresópolis. Cidade como Teresópolis não pode ter esse privilégio de ter o lixão. Deixa eu dar as datas certinhas para vocês, que durante toda essa semana eu falei sobre isso. O governo Petro, ele iniciou as obras lá no lixão, né? Iniciou no lixão em 2005, até o Marquinhos está botando aqui para mim. Em 2009, aí já foi concluído pelo Jorge Mário, quando ele colocou lá o recolhimento do chorume. Aquele chorume que ia para a água não ia mais, era tratado. Isso já foi Jorge Mário. Eu sempre que eu fui lá visitar. Questão judicial também, que obrigou a fazer dessa forma. Aí quando chegou 2012, virou lixão outra vez no governo Arley. Hélio, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, né, o prefeito está segurando essa batata quente, que era uma coisa
do término, teve candidatos a prefeito, aí, ex-prefeito, que passou por um momento muito difícil nessa situação que está hoje, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, isso é um problema do aterro sanitário, é um problema nacional. É um problema nacional. E um problema cultural. A partir do momento que a gente tiver, o meio ambiente tiver um trabalho de conscientização às populações, aos moradores, de que como reciclar o lixo. Com esse problema aí, Hélio, isso não é de esses catadores lá, eles não estão uma semana, eles não estão um mês lá, não. Eles estão lá há 15 anos, eles estão lá há 12 anos. Aí eu lhe faço uma pergunta, alguém foi lá ver lá atrás a situação deles? Não. Enquanto estava lá, não estava dando problema, vai deixando lá. Entendeu? Aumentar o problema. Vai deixando aumentar o problema. Você tem razão. Então, as pessoas não estão preocupadas com o próximo. Eles estão preocupados com o dia a dia. Eles estão esquecendo o nosso próximo que está vivendo aquela situação lá. São pessoas que estão vivendo aquilo ali e que nós poderíamos ter uma pessoa que é gestor, que é capacitada a administrar uma cidade, é criar cooperativas de reciclagem no nosso município. Mesmo. Então, se faz isso, quando eu fui candidato a prefeito, junto com o Vinícius, junto com o Luiz Ribeiro, junto com outros candidatos, e nosso plano de governo era o quê? Criar as cooperativas de lixo nas comunidades, que você iria diminuir isso aí 30%. Mas o que fizeram? Eu estou fazendo, isso que o Kiko está colocando, eu estou até interferindo, Kiko, mas é porque tem que ser feito realmente como você está colocando, e a gente fez isso lá embaixo. Os 45 catadores que tinha em Magé foram todos, sem exceção, aproveitados pela empresa para fazer a seleção e para a empresa que fazia o transbordo. Todos, porque tem que ter serviço para isso. Então, esse pessoal, o próprio pessoal que trabalhava lá, foi acolhido. Foi uma reunião feita com eles e com as empresas que assumiram o serviço. O Faria, o Maurílio, olha só, lá tem 200 famílias. Você multiplica essas 200 por 4 pessoas. Quantas pessoas vivem daquilo ali? Se o poder público, esse problema não é de hoje, esse problema é de 10 anos atrás. Se o poder público criasse a cooperativa, a reciclagem, fizesse tudo isso, não estaria nessa situação que está hoje. Então, a gente tem que ser humilde e procurar um segmento administrativo para desenvolver um trabalho. Eu vejo tantas pessoas hoje andando com aquela camisa da prefeitura, aí na rua. Se vocês chegam cria uma equipe do meio ambiente, cria essa equipe e vai em todos os prédios, vai nos hospitais. Os hospitais já têm clínica, farmácia, já tem essa conscientização, essas situações de que a lei do lixo hospitalar. Então, eu pago para recolher o lixo nas minhas empresas. As clínicas pagam para recolher isso. Vou pedir uma parte aqui. Pois não. O Quincas está falando muito bem, mas são vários problemas dentro do mesmo problema. Como o Quincas falou, a gente que trabalha em clínica, em farmácia, a gente é obrigado pela vigilância sanitária a ter a gente paga para o nosso lixo... fiscalizado, né? A gente paga para o nosso lixo ser recolhido. Isso é a primeira coisa. Mas esse problema agudo que aconteceu agora é um problema que já está sendo avizinhado há muito tempo, como vocês disseram. Doutor Maurílio, só para fazer uma pequena intervenção, vão colocar a culpa no custo. A culpa do custo é o custo que tem que ter. Na verdade... É porque você, para levar o lixo para um aterro legalizado direitinho, nós pagávamos em Magé de 800 a 900 mil por mês para fazer esse trabalho. É claro que hoje, isso já foi há 10 anos, Diesel, lógico que hoje esse trabalho deve estar aí para uma cidade como Teresópolis de 800 a 1 milhão e 200 por mês. Isso tem que estar na questão orçamentária, porque é importante para o município. Se puder, eu sou a favor que tire o lixo e leve para outro lugar. Qual é o problema? Se tem um aterro sanitário ou um lixão legalizado para dar destino final ao lixo, porque ele vai ter que ficar aqui. Não precisamos ficar, é só pagar e levar para alguém que faz esse trabalho. Faria, são várias faces do mesmo problema. O primeiro problema, como o Quincas falou muito bem, são 80 ou 200 famílias que moram ali, que vivem daquilo ali, que são expostas àquela insalubridade, que são expostos àquela toxicidade daquele ambiente e que precisam de ter uma outra forma de sustento da sua vida. Isso é a primeira coisa.
A segunda coisa é a saúde pública de toda a cidade, que fica comprometida com essa emissão de gases tóxicos que a gente viu agora na segunda, na terça e na quarta-feira. Isso é um absurdo. E a terceira coisa é econômica, como você falou muito bem. Nossa cidade não é como São Paulo, que tem um turismo de negócios. Não é isso, Quincas? Claro, evidente. Nossa cidade não é uma cidade que tem um turismo de estruturas, de arquitetura. A nossa cidade tem um turismo de natureza, ecológico. Como é que você vai vender um turismo ecológico numa cidade que tem um lixão, numa cidade que tem chorume, numa cidade que explode, não explodiu de verdade, explodiu o problema, mas corre o risco de explodir de verdade. Então a coisa não acabou ainda. Agora, deixa eu só concluir. Então, eu tenho um negócio para você aqui que eu quero soltar ali para você comentar. Tá ok. Conclua. Eu só quero concluir. Se fosse uma empresa privada, se tivesse alguém responsável pelo que aconteceu, esses 3 dias que vem acontecendo na nossa cidade, já tinham umas 10 pessoas presas. Tinha que a Justiça, e o Ministério Público ia me pedir prisão, o juiz ia determinar a prisão, e hoje a gente está... Porque isso vocês não têm noção, eu trabalho na farmácia, noção das pessoas comprando a máscara, das pessoas comprando inalador, comprando isso, comprando aquilo. Tá, mas o prefeito não reconhece isso. O doutor Maurílio, ele falou sobre a saúde. Ele é médico, ele falou sobre a saúde. Correto, Maurílio? Que isso tudo aí vem afetando a população. O Quincas, como ele falou, ele não é só empresário, ele trabalha na farmácia, ele viu o quanto de inaladores, de xaropes. Tá. O pessoal que tem asma, que tem bronquite, sofreu muito, principalmente os que moram ali naquele condomínio no APA. Nossa, o pessoal sofreu muito. Deixa eu botar uma Só fala. para acrescentar, eu tive que buscar meu filho na escola, porque ele tem problema de bronquite, eu tive que buscar meu filho na escola. Deixa eu botar uma fala do prefeito, que aí o Quincas está comentando e vocês dois completam. Pode soltar aí o prefeito. É inadmissível, toda semana a gente vê uma farmácia sendo aberta em Teresópolis. Por que Teresópolis tem tanta farmácia assim? Tem gente doente. Tem gente doente, e por que está doente? Porque não consome uma água adequada. Porque não tem o saneamento básico, que é básico, o nome já fala. A cidade precisa, uma cidade inteligente, antes de qualquer coisa, uma cidade humana. Ele falou que tem muita farmácia, Quincas. E falou que a água não é de boa qualidade. Bom, eu vou ter que responder aí, discordar da voz do prefeito, mas ele não deve, já que ele falou de Campos do Jordão, Gramados, lá em Gramados tem muita farmácia. Lá em Niterói tem muita farmácia. Em todo lugar tem farmácia. Em cada esquina. Cada esquina tem uma farmácia. E quiçá que se tivesse, não só farmácia, quiçá que tivesse outros investimentos para dar emprego na nossa cidade. Quiçá que tivesse vários restaurantes, né? A nossa cidade precisa abrir, na Telefree, precisa abrir vários restaurantes. São mais empregos. Quantos empregos vão dar? Quantos cozinheiros? Quantos copeiros? Quantos garçons? Quiçá que aconteça isso. Agora, justificar a questão de farmácia... É que ele falou que a água não é de boa qualidade. Não, a água não é de boa qualidade? Quincas, deixa eu participar dessa discussão contigo e com o doutor Maurílio também vai entrar. Eu acho que foi uma fala infeliz do prefeito, de colocar que a cidade tem muita farmácia. Se tem muita farmácia, a culpa é da gestão pública, porque a população está doente. Então, se isso é um bom negócio, dessa forma que ele está colocando, não é da água, é da falta de tratar da população, da prevenção. Está faltando prevenção para... Mas não é esse o caso. Eu estou dizendo que se tivesse que culpar alguém... A estratégia da família de saúde cobre quantos por cento da população? Pois é isso que ele tem que dar, esses números. Quantos PSF tem? A população do bairro São Pedro está assistida, não precisa ir à farmácia, tem saúde. Então a saúde não é pela água, mas é o que eu disse. Quem é a favor da mudança da gestão da água tem muitos argumentos. E nessa situação eu acho que o prefeito foi infeliz, porque todas as cidades tem muita farmácia. Farmácia, as pessoas ficam doentes, as pessoas têm que fazer prevenção. Farmácia é uma coisa importante que a cidade tenha. Farmácia 24 horas. Maricá talvez seja o município mais rico, junto com Niterói e Caxias, o município mais rico em população do interior da região ali oceânica. Maricá é o lugar que tem mais farmácia no estado, pela população. E é uma cidade rica. Olha só, e tem lá a saúde em Maricá. É de primeiro, é de primeiro mundo. E não é só isso, a quantidade de farmácia, não só
dá mais emprego, como também aumenta a concorrência, barateia o custo do produto. Ô Maurílio, eu vou me furtar a comentar esse assunto e vou deixar mais para você, que você é médico, porque o prefeito, ele foi, como o Faria citou, ele foi infeliz em citar como Teresópolis tem várias farmácias. Porque, infelizmente, ele tem viajado muito para o exterior. Aí lá no exterior, não sei se ele tem visto muita farmácia, mas quem viaja aqui no Brasil, quem vai em vários municípios, como Cabo Frio, como Rio das Ostras, como você está citando, Maricá, você vai ver a quantidade, não só de farmácia, como você vai ver quantidades e quantidade de barbearias, quantidade de empreendimento. De Uber. De mototáxi, enfim. O povo precisa trabalhar, o povo precisa de um empresário que dá Segure emprego. aí um pouquinho. Mas a questão que eu quero deixar... No último ano de governo, jogar a culpa que tem muita farmácia, que a água não está boa, mas será que com 5 anos você não viu isso para tomar atitude, para mudar ou para conversar com quem está administrando a água, para mudar, melhorar a qualidade da água? No último ano de governo, jogar essa de que está trocando a gestão porque a água tem uma qualidade ruim, não tem. Teresópolis tem uma água potável, eu uso água das fontes de Teresópolis, na Teresópolis Friburgo, na fonte de Judite, eu busco água e não tem nenhum problema de saúde com essa questão. A questão de Então, saúde, eu vou a deixar água pra... de Teresópolis é potável, é boa. Agora, é lógico que a empresa que distribui água tem que fazer o tratamento. E se não está fazendo, faltando fiscalização. Ok, eu tenho comercial agora, segura aí um pouquinho. Muito obrigado às pessoas que vão nos ajudando a fazer o programa Debates, hein? Batata R$ 4,99, batata doce R$ 2,99, a pera Williams R$ 8,99, o pacote da maçã R$ 5,99, abóbora sergipana R$ 3,99, ovo caipira R$ 14,99 a dúzia e a beterraba R$ 2,99 o quilo. Os ovos caipira, a dúzia R$ 14,99. Bora lá, ao lado da Original Drogaria, é isso? Então, ao lado da Original Drogaria, Hortifruti, bora lá, a gente volta rapidinho.